Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira, e a gente está aqui para fazer nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa segunda-feira para a nossa vida. O que Ele quer de mudança para hoje, né? Temos tantas oportunidades, inclusive a de hoje, a de agora, né? Estamos tendo mais uma oportunidade porque estamos vivos, né? Para que a gente possa entender esse mistério chamado a Palavra de Deus, o que Ele quer para a nossa vida, os seus ensinamentos. Mas eu só posso dar sequência a isso se no meu coração eu sentir o desejo, aquele sim, o sim da mudança, né? Então todos os dias a gente está aqui para fazer um pouquinho da meditação da palavra para mim e para você. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Lucas, né? Continuamos em Lucas, no capítulo 13. Estamos no capítulo 13, livro de Lucas, capítulo 13, versículo é do 10 ao 17. O sábado foi feito para o homem. Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos que estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus dirigiu-se a ela e disse: Mulher, você está livre da sua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou curioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra começou a dizer à multidão: Há 6 dias para trabalhar, venham então nesses dias e sejam curados, e não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não solta o curral, o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja em dia de sábado? Aqui está uma filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos. Será que não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Essa resposta deixou confuso todos os inimigos de Jesus. E toda a multidão se alegrava com as maravilhas que Jesus fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje a palavra de Deus, não é? Vem falar sobre essa mulher que com 18 anos sofria de uma doença que a deixava curvada. Né? A gente sabe o que significa uma pessoa curvada, sabe aquelas pessoas que têm uma corcunda aqui, né? Que é assim, é aquilo encurvado, sempre olhando para baixo, não é? Com dificuldade para olhar para cima, para olhar para frente. Então, a palavra diz que essa mulher, ela era uma pessoa encurvada. E já fazia 18 anos, e a palavra também afirma que era um espírito mau que habitava naquela mulher. A gente vai entender aqui por partes, trazendo para a nossa vida. A gente, em primeiro lugar, o que é que a gente entende desse evangelho? Que verdadeiramente o mal, ele existe. Satanás, ele pode se apoderar sim do seu corpo, do meu corpo, né? São coisas que a gente não vê, mas a gente sente. Muitas vezes vem em forma de doença. A gente que tem muito tempo de caminhada, que viveu muito tempo em congresso, que viveu muito tempo em grupos de oração, né? Que passou muito tempo indo para retiros espirituais, a gente costumava ver curas físicas através de um perdão, por exemplo. Né? Pessoas que estavam ali aleijadas, muitas vezes pessoas cegas, né? Que quando dá o perdão, quando existe aquela libertação dentro do seu íntimo, consegue se curar de tal doença física que esteja passando ali. E a palavra de Deus, ela vem confirmar que verdadeiramente esse mal ele existe e ele pode habitar dentro de um corpo, sim.
né? Dentro de um corpo, sim. E a palavra diz que essa mulher tinha 18 anos que ela era encurvada. A vida dessa mulher estava parada, assim como a vida de muitos de nós está parada por muitos e muitos anos, não é? Muitas vezes a gente não sabe porque a vida da gente não anda, né? A gente não sabe porque tudo que a gente faz não dá certo, né? Então existe um atraso nessa vida, um atraso de vida que a gente não sabe de onde vem. E muitas vezes vem de uma libertação, vem de um mal que está ali habitando dentro de você, dentro de mim, né? Então a palavra diz que era um dia de sábado. E geralmente naquela época não se podia fazer nada no sábado porque existia ali uma lei. E essa lei ela era tão forte a ponto, né, de deixar que pessoas morressem. Não existia socorro para aquele povo hipócrita que estava ali seguindo Jesus. Se fosse um dia de sábado, eles não prestaria socorro a quem chegasse precisando. E aí, Jesus vem nos ensinar que em primeiro lugar tá a felicidade, tá o bem-estar do nosso irmão. Quando alguém chega nos pedindo algo, mesmo que seja no sábado, esse algo tem que ser realizado na vida da pessoa que veio pedir. É isso que Jesus quer dizer. Não é um dia no calendário que vai fazer com que você deixe a pessoa que veio te pedir uma ajuda ir embora de mãos abanando. Por quê? Porque é um dia de sábado. O dia não significa nada. O que significa para Jesus é o nosso coração, o nosso desejo de querer ajudar, não é, o próximo, independente de qualquer coisa, de qualquer dia, de qualquer hora. Essa é a importância para Jesus que Ele quer que a gente faça. Que a gente olhe para o irmão com misericórdia, independente de que dia seja. Que a gente preste o socorro que aquele irmão precisa, mesmo que esse dia seja um dia de sábado, né? Aí, mais aqui embaixo, a gente vê. Diante de Jesus estava ali aquela mulher que 18 anos estava encurvada. Outro ensinamento a gente traz desse evangelho de hoje, né? Que tudo que a gente entrega na mão de Deus, coloca na mão de Deus, é cura, é libertação, não é? Tudo que eu coloco Jesus à frente das minhas coisas, dos meus pedidos, dos meus sonhos, é libertação para mim, não é? Então a palavra diz que essa mulher fazia 18 anos que estava encurvada. O que significa essa mulher encurvada? Qual o papel dela nesse evangelho, né? Encurvada quer dizer uma mulher que vivia triste, cabisbaixa com essa doença, muitas vezes vergonhosa, né? Quem não sabe o que é uma mulher curvada? Aquela mulher que tem aquela corcunda, né? Corcunda, né? Que fala aqui, assim, né? Então era uma pessoa que já vivia só olhando para baixo. Para a gente trazer para a nossa vida, nós também somos muitas vezes encurvada, ou já fomos ou ainda somos, quando a gente não consegue olhar para o alto, a gente só consegue olhar para baixo, não é? Mal a gente consegue olhar para frente, a gente só consegue olhar para baixo, não é? Então muitas vezes essa coisa que para a nossa vida tem um nome específico que é Satanás, aonde ele coloca ali espíritos mal em você para que você não ande para frente, para que você não consiga clamar a Deus diante dos seus problemas e que você seja uma pessoa curvada, uma pessoa doente. Doente em primeiro lugar, espiritualmente falando, uma pessoa doente, não é? Então Jesus vem nos mostrar essas duas realidades nesse evangelho de hoje, né? Jesus fala
para aquele povo ali que era tudo hipócrita. Hipócrita vocês são, né? Vocês também não dão de comer aos animais de vocês num sábado, não é? Porque vocês não podem chegar e curar uma pessoa que precisa. Outra coisa que a gente observa é que aonde Jesus coloca a sua mão, existe cura, existe libertação. Não é? A palavra diz que Jesus olhou para aquela mulher e disse: você está curada. E imediatamente a palavra diz que ela se levantou. Reta, firme, curada daquela doença que ela tinha. Mas a gente, para entender melhor o que significa verdadeiramente isso aqui. É lógico que essa mulher ouviu falar de Jesus e já não tinha mais nada que fizesse, que pudesse fazer com que ela levantasse a sua cabeça para o céu, levantasse a sua cabeça, o seu clamor diante de tantos problemas que ela vinha enfrentando ali, principalmente aquela doença, né? Trazendo para a nossa vida, quantas vezes a gente vive encurvado diante dos nossos problemas? Não temos força de orar, não temos força de ir a uma igreja, não temos força de louvar a Deus, não temos força de dobrar o nosso joelho para pedir justamente por essa causa. E aquilo vai te corroendo, aquilo vai acabando com você aos poucos, não é? Você, a gente passa a ser uma pessoa curvada como essa mulher. Muitas vezes estamos com a cara na lama. Não temos força de levantar a nossa cabeça para pedir ao alto o socorro que a gente precisa. Por quê? Porque o cansaço toma conta. As doenças que vêm física toma conta da dor, a dor física. Muitas vezes eu peço pela minha cura e Jesus não me dá a cura repentina. Por quê? Porque eu não estou sendo merecedora de ter aquela cura naquele momento, não é? Então muitas vezes a gente segue encurvado e não entende. A gente segue encurvado e não entende. Por quê? Porque estamos assim, não é? Muitas vezes estamos cheios de coisas ruins dentro do nosso coração, né? Satanás vai plantando as coisas e a gente vai acolhendo dentro do nosso coração. O ódio, o rancor, o ressentimento, a vontade de matar o outro, não é? Roubar, matar, destruir, não é? Jogar falso testemunho, né? Então, tudo isso é um pacote só chamado mandamentos, que a gente precisa vivenciar, mas a gente não vivencia. Por quê? Porque somos humanos, né? Não queremos saber das coisas de Deus por ser coisas muito radicais, muito diferente, né, da minha realidade humana. Eu olho e eu digo: Senhor, eu não consigo mais. Eu já caminhei até aqui. Todos nós temos isso. Todos nós cansamos de coisas que a gente não vê resultado. Senhor, eu não aguento mais. Então é como se fosse essa mulher encurvada. A gente sabe aqui, é nítido o que Jesus diz, que a mulher, ela tinha um espírito que a deixava encurvada. Então, existia um mal naquela mulher, assim como muitas vezes existe em nós e a gente não vê. O mal, ele age espiritualmente falando. Ele está nos ares, a gente não vê, mas a gente sente, não é? Quantas pessoas que sentem, por exemplo, uma dor na coluna, né? Uma dor na coluna. Já é uma dor crônica porque essa dor não passa, não é? Eu já vi relatos de pessoas testemunham em grupos de oração que ficaram curadas através do perdão, né? Quando deram o perdão para uma mãe, essa pessoa, ela conseguiu se curar dessa dor na coluna que ela tinha. Ou seja, existia naquela mulher um mal. Satanás investiu naquela mulher, dentro dela, coisas ruins, porque a palavra diz que existe. A gente não pode descartar essas coisas ruins, porque elas existem verdadeiramente, não é? Então,
através dela, a doença começou a vir, né? E você começa a ficar encurvada, você começa a ficar olhando só para baixo. Quando você só olha para baixo, você não consegue ver solução para os seus problemas. Eu não consigo ver solução. Eu não acho mais que existe um Deus todo-poderoso que pode fazer um milagre diante daquela situação que eu esteja vivendo mais. Por quê? Porque já faz 18 anos que eu vivo encurvada. Muitas vezes a gente passa 20, 30, 50 anos encurvada diante de uma vida espiritual que a gente não tem. Se a gente tivesse uma vida espiritual, talvez muitos males não se acumulasse em nós. Mas a gente não é apto a isso, a gente não quer saber das coisas do alto. A gente não quer saber das coisas do céu, a gente quer saber das coisas daqui da terra. É o que nos importa, é mais interessante, porque é algo que eu estou vendo, é algo que eu estou pegando, é algo que eu estou sentindo. As coisas espirituais eu não vejo, eu não pego e eu não sinto, mas existe, porque a palavra vem nos dizer hoje isso aqui. E a gente leva para a nossa vida aqui, quando a gente levanta a nossa cabeça e procura a Deus, procura a Jesus, para que haja uma cura, a gente encontra essa cura. Quando ele sente no seu coração que você quer mudar de vida, que você quer verdadeiramente forças para levantar a sua cabeça e seguir em frente com fé, com esperança, sabendo que ele vai fazer, ele faz. Como esta mulher. A palavra diz que fazia 18 anos que essa mulher ela era encurvada. Fazia 18 anos que esta mulher vivia com esses espíritos dentro dela, não é? E ela não encontrava Jesus. Por quê? Porque ela não procurava Jesus, né? Ela não procurava. Ela se deixou procurar por Jesus depois de 18 anos. A nossa vida também é assim. A gente passa a maioria da nossa vida, a metade praticamente da nossa vida sem procurar Ele. Vivendo encurvada, vivendo em cima daquele problema, em cima daquela tristeza, em cima daquela doença. Muitas vezes é uma doença física misturada com espiritual, não é? Como eu estou falando. Às vezes um perdão cura uma doença crônica que você pensava que você ia levar para a morte, essa doença. E muitas vezes você é curado através de um perdão. Então assim, né, são mistérios que só com um tempo de caminhada que eu vou entendendo, né? Eu não vou entender da noite para o dia. O que a gente leva nesse evangelho de hoje é isso. Que quando eu dou o meu sim a querer levantar a minha cabeça, sair desse poço de lama em que eu me meti, né? Eu tô curvada, eu só tô olhando para baixo, eu só tô olhando que a coisa não vai acontecer, que eu não vou conseguir um emprego, que eu não vou ficar curada de tal doença, que eu não vou conseguir pagar uma faculdade, né? Mas quando eu me decido a procurar aquele que pode me curar, ele vai curar como ele curou ela, não é? Como ele curou ela, e ele curou ela num dia de sábado, para mostrar que o sábado é somente um dia no calendário. O dia de sábado. Não é porque é um sábado que eu não posso fazer a caridade de curar um irmão. Eu não posso dar uma esmola a um irmão. Eu não posso ajudar aquele irmão. Por quê? Porque é um dia de sábado, não. Eu não posso ser hipócrita a esse ponto. E Jesus chama, né? Aquele povo de hipócrita. Porque se dependesse deles, eles deixavam qualquer um morrer porque era dia de sábado. Porque para eles o que valem é a lei, a escrita, a palavra de Deus. Era aquela lei ali que valia. E não a vontade de Deus. Não o amor ao próximo, como pede o mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eles não queriam saber de amar o próximo. Eles queriam saber de, aparentemente, viver a lei.
viver a lei, tudo aquilo que era ensinado, tudo que era pedido, não é? Fazer jejuns, orações, não é? Era isso que eles queriam mostrar, mas dentro do coração, se alguém precisasse, eles não queriam servir. Então, quando eles viram que Jesus, para nos ensinar, foi curar aquela mulher, eles acharam ruim e ficaram ali, né? Falando besteira, dizendo para as pessoas que no sábado não era para correr atrás de cura, né? Como muitos, a gente ainda vê isso por aí. Tem denominação que no sábado não se faz nada. Eu acho que nem no banheiro pode ir. Tem que guardar tudo para o outro dia, porque não pode, né? Então é isso. Hoje a gente leva esse ensinamento para a nossa vida. Temos uma vida espiritual e precisamos alimentar essa vida espiritual com oração, para que a gente não fique curvada diante dos nossos problemas por 10, por 15, por 20, por 50 anos. Tem pessoas que carregam problemas há uma década. Tem gente que carrega problemas desde criança, desde a infância. Traumas de infância vem acompanhando essa senhora há muito tempo, não é? E isso nunca é descoberto, por quê? Porque eu não procuro a Deus. Essa mulher, ela procurou, ela teve uma abertura do coração a procurar Jesus Cristo para que ficasse curada. E Jesus sentiu no seu coração esse desejo. Jesus curou ela. A palavra diz que ela ficou totalmente curada. Ela ficou de cabeça erguida, ou seja, ela conseguiu olhar para cima, olhar para o alto. Devemos sempre olhar para o alto. Não fique na sua tristeza, na sua miséria, curvada, olhando para baixo, achando que nada vai ser resolvido, que Deus esqueceu de você. Deus não esquece de nós. Ele pode até demorar para nos dar a graça que a gente quer. Mas vai acontecer, do jeito dele, mas vai. Eu não garanto que vai ser do meu jeito ou do jeito do seu jeito, mas do jeito dele, né? Ele nos coloca onde o seu coração deseja. E a gente tem que aceitar. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.